Olá pessoal, atividade com VLAN. Essa atividade eu passei na última aula sobre protocolo ARP. A gente sabe que o protocolo ARP ele funciona mandando ou enviando mensagens através de um broadcast. E o broadcast é o nome que a gente dá, o nome técnico, a mensagens enviadas, quadros na verdade, né? Falando tecnicamente, de acordo com o modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP, os quadros eles são informações que os switches, por exemplo, trafegam. Então, o ARP, ele trabalha, o ARP, que é um protocolo que vai converter endereços IPs em MAC, ele trabalha enviando broadcast, né, para poder fazer esse serviço. Como eu já falei sobre ARP na aula, eu não vou repetir, eu vou apenas fazer a atividade que foi solicitada para vocês, que é uma solução para resolver não só o problema do ARP, que trabalha com broadcast, mas também de outros protocolos. Então, a VLAN é uma forma de criar redes LANs virtuais, utilizando switches. São geralmente switches mais caros. Geralmente não, sempre são switches mais caros, que tem essa opção de criar VLANs. Criar e gerenciar. Né? Gerenciar a gente fala porque quando a gente fala gerenciar, estamos incluindo criar, mudar, né? Editar no caso. Depois que você cria, você pode editar. Apagar as VLANs. Então, os suítes que conseguem fazer isso geralmente são suítes gerenciáveis. Geralmente não, são suítes gerenciáveis. Né? E por ser suítes que a gente consegue entrar na interface dele e fazer gerenciamento, eles são suítes mais caros. Pessoal, o broadcast, que foi que eu puxei o assunto de broadcast ao falar de ARP, ele é uma troca de mensagens onde um dispositivo envia uma mensagem para todo mundo. E numa rede grande, isso faz muita diferença, faz a rede ficar lenta. E, por exemplo, eu contei uma experiência em sala de aula onde tínhamos uma rede numa cidade, uma experiência real no caso, um caso prático. E essa rede dessa cidade tinham várias câmeras, eu não sei se 50 ou mais de 50 câmeras instaladas nas cidades, na cidade, né, nas ruas e tal. E é claro não, né, era instalado naquela época já com fibra ótica, que é uma rede de alta velocidade. Todavia, as imagens das câmeras estavam travando. E depois de um estudo foi visto que era por causa dos broadcasts, porque numa rede pequena a gente não nota muitas vezes, mas numa rede dessa de alta densidade de tráfego, falando em camada 2 de modelo OSI, densidade de quadros, né? Muitos quadros, é, faz com que a rede fique travando. As imagens, áudio, vídeo no geral, jogos, eles são mais, faz com que a gente perceba mais o travamento. Então, para resolver esse problema, naquele caso, teve que se criar várias VLANs, que são LANs virtuais. E em cada VLAN, cada dispositivo que está na VLAN, o grupo de dispositivos que está na VLAN, ele não interfere no outro. Então, se acontecer broadcast, só vai afetar aquela rede. As outras redes vão continuar funcionando normalmente. Então, uma solução para resolver o problema de broadcast e deixar as redes isoladas, mantendo o desempenho da rede, isolada no sentido de uma rede não atrapalhar a outra. E também no sentido de segurança. Né? Falando nesse sentido aí, uma rede que está numa VLAN, ela não vai conseguir acessar a outra a princípio. Pelo menos nessa atividade não. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente cria as VLANs. Beleza? Eu vou falando rápido aqui, mas vocês vão pausando o vídeo, podem colocar na velocidade menor, né? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa de um switch gerenciável. Então eu vou aqui nos ícones de rede, vou clicar em switches e vou escolher o switch 2960.
Pessoal, eu vou colocar um computador aqui. Eu não lembro se na atividade eu coloquei, mas eu vou colocar alguns computadores por VLAN e um servidor para distribuir os IPs, para não ter que ficar configurando endereço IP em cada computador. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar no computador, vou em Desktop, onde a gente sempre vai, porque aqui é como se fosse a área de trabalho, né, do Windows, por exemplo. É como se fosse o sistema operacional. Então, a gente sempre vem em Desktop para simular ao máximo a utilização do sistema operacional. Estando dentro do sistema operacional de um computador da Cisco, a gente vem em IP Configuration. E eu vou habilitar o protocolo DHCP, para que esse computador busque endereço IP na rede. Atualmente a gente não tem nenhum servidor na rede, claro, mas eu vou colocar um computador aqui, um servidor. Vou colocar aqui servidor VLAN 20. Essa VLAN 20 a gente vai ver que é uma VLAN acadêmica, que ela vai os computadores dos alunos vão estar dentro dessa VLAN, ou seja, vão estar isolados os computadores dos alunos das outras VLANs. Eu vou clicar uma vez no servidor e sempre em Desktop, IP Configuration, eu vou configurar primeiramente um IP no servidor, porque para oferecer os serviços na rede, alguns serviços é obrigatório que a gente... quer dizer, não é obrigatório, mas nesse caso aqui, como é um servidor de DHCP, a princípio a gente tem que colocar um endereço IP estático. Eu vou colocar o endereço número 100. Por causa da máscara que vamos colocar, a gente sabe que esse aqui é o endereço de rede, ou seja, a VLAN 20 estão os computadores na rede 10.0.1. E aqui é o endereço IP do servidor, né? Só revisando. Não custa revisar, né? Então, aqui é a máscara de subrede, onde essa numeração aqui, 255.255.255, se refere justamente à rede aqui de cima. Ó. Deixa eu colocar de novo aqui, 10.0.1.100. O primeiro 255 vai se referir ao 10. O segundo ao 0 aqui de cima. E o terceiro ao 1. Ou seja, a máscara de subrede ela tem a ver com o IP da rede, o endereço de rede. Então, esse 255, 255, 255 faz a referência ao que está selecionado aqui, que é o endereço da rede. Então, essa rede é a rede 10.0.1. E o IP do servidor é esse aqui, beleza? Show de bola. Dito isso, vamos habilitar o serviço que eu estou querendo, que é o DHCP, para que o computador da rede e os computadores da rede que vão vir a ser instalados, eles recebam o endereço IP automático. Então, vamos para Serviços, DHCP. Vejam que ele já colocou o endereço IP, desculpa, ele já preencheu a rede da gente, ó, 10.0.1. E aqui eu vou dizer qual o IP que eu quero distribuir para o primeiro computador da rede. Eu vou dizer que é o IP1. Quem chegar primeiro vai receber o IP1, o próximo o IP2 e assim vai, né, assim por diante. A máscara também já foi preenchida, beleza? E aqui eu vou dizer também que o gateway, que é o nosso endereço de saída para a internet, quando alguém precisar ir para a internet, vai ser 10.0.1.100. 100 não, desculpa pessoal, 100 é o endereço do servidor. Vai ser o 254, que é o último IP dessa rede, o IP utilizável, né? Porque o último IP realmente é o 255, mas é o endereço de broadcast de camada 3. Quando alguém quer mandar a informação para todo mundo na rede, vai utilizar esse endereço IP aqui. E todos vão receber o pacote, né? Então esse endereço a gente não pode usar, porque é o endereço de broadcast. Então eu vou colocar o último endereço utilizável dessa rede, que é o 254. Eu vou colocar o DNS também, porque lá na frente a gente vai precisar, na atividade, fazer com que o servidor... A gente vai precisar utilizar na rede o serviço de nomes, ou seja, quando a gente digitar um endereço, um nome de um site, a gente vai querer que esse nome seja convertido em endereço IP para a gente chegar ao servidor. A mesma coisa que funciona na internet, né? Quando a gente vai acessar um